Olá, então para esse final da aula sobre o nanopasso, como eu disse na aula anterior, temos aqui um convidado muito especial, né, meu amigo Rodrigo Longo, né, que conheço já há alguns anos, né, Rodrigo? É, De algumas andanças aí né, desde a comunidade terapêutica, depois trabalhamos juntos e hoje, né, o Rodrigo é, né, criador, né, diretor do canal SOS Sobriedade, que ele vai falar um pouquinho agora também, que vocês vão ter os links para conhecer o trabalho dele melhor aqui abaixo da aula. Tá bom? Obrigado, Rodrigo, né, pela disponibilidade aqui de compartilhar experiência, de compartilhar, né, esse momento com os alunos de todo o Brasil que estão aqui, né, aprendendo, acompanhando, né, sobre os 12 passos, e também para pessoas que estão nas comunidades terapêuticas em tratamento e que estão utilizando, né, esse curso como material de reunião diária dentro da sua comunidade. Obrigado, Rodrigo. Pode se agora ele mesmo vai se apresentar um pouquinho melhor, né? Contar um pouco de toda essa experiência para entender de onde que ele vai falar, né? Sobre esse programa dos 12 Passos e a utilização do livro também, né? certo. Bom, primeiro eu queria agradecer, Pablo, a oportunidade de participar desse curso, né? Dizer que é uma grande honra poder participar desse projeto. E, bom, eu com o Pablo a gente se conheceu já em 2017, em 2007, né? Quando eu fiz eu conheci o Pablo fazendo um tratamento numa comunidade chamada Comunidade Coração de Maria, onde ele era coordenador. Então a nossa história começou ali, né? Depois eu vim fazer um outro tratamento no município de Avaré, que é a comunidade Nova Jornada. E o Pablo, ele foi o meu psicólogo nesses tratamentos, né? Depois ele veio se tornar o meu chefe, porque eu trabalhei com ele durante muito tempo nessa comunidade Nova Jornada, e a gente, como ele falou, né, a gente fez algumas andanças aí pelas comunidades terapêuticas, levando os 12 passos, levando metodologia de comunidade terapêutica em outras comunidades, levando conhecimento que a gente tentava aplicar na Nova Jornada, né? O meu trabalho com o SOS Sobriedade, ele começou de uma necessidade de eu dar continuidade na manutenção da minha recuperação, isso em 2012, na minha primeira reinserção social, quando eu estava na comunidade terapêutica, né? Estudando os passos, né, chegando no 10º passo, essa necessidade que o passo fala de dar a manutenção na recuperação, né, de continuar mantendo aquilo que se aprendeu, aquilo que você está praticando no dia a dia de recuperação, né, eu vi a necessidade de dar essa continuidade na manutenção, criando um projeto que fosse meu. E foi daí que surgiu o SOS Sobriedade. Então, no primeiro momento, o propósito principal do SOS Sobriedade, ele foi estritamente para ajudar na minha manutenção da minha recuperação, né? Eu tinha que criar alguma coisa que eu pudesse fazer para que me ajudasse a não recair. E eu continuar esse contato com a linguagem da recuperação. Só que daí os anos foram passando, eu fui trabalhar na comunidade devido a esse trabalho que eu estava fazendo no SOS, trabalhei com o Pablo, com outras pessoas, né? E o SOS foi ganhando uma proporção maior do que eu imaginava, né? Foi ganhando um sentido maior. E hoje eu tenho um canal com quase 50 mil inscritos no YouTube, no Instagram a gente está crescendo um pouco, ainda é pequeno, né? Estou aí com 1.500 seguidores, mas vem crescendo diariamente. Tenho minhas redes de comunicação no WhatsApp, e o propósito do canal hoje, principal, é tentar levar esse conhecimento que eu vivi, que eu aprendi, tanto com o Pablo quanto com outras pessoas que eu trabalhei dentro de comunidade terapêutica, e tentar fazer com que as pessoas não necessitem de uma internação, né? Trabalhar essa conscientização na fase do uso abusivo, tentar democratizar essa informação que muitas vezes só é aprendido dentro das comunidades. Ou seja, a pessoa precisa chegar ao ponto de ter que de se internar, né? De precisar de uma internação, de um acolhimento, para poder ter esse primeiro contato com o que é recuperação, o que é 12 passo, né, o que é comunidade terapêutica e etc. Então, a proposta do canal hoje é basicamente essa, é tentar trabalhar com as pessoas que ainda
não perderam tudo, estão na fase do uso abusivo ali, que conseguem ainda ter acesso à tecnologia, né? E para que evite esse desfecho de precisar de uma internação. Esse é basicamente o projeto hoje do SOS. A gente realiza atendimento online, a gente realiza transmissões ao vivo todas as quintas, às 8 da noite, de reunião de 12 passos. No domingo, a gente tem as transmissões ao vivo com a psicóloga do canal, né? A gente também oferece atendimento psicológico à distância. Tem alguns métodos também de uma área de membros, né, com conteúdo de curso online para quem tem interesse. Tem os produtos digitais do canal de prevenção de CAID, que a gente oferece muita coisa, vale a pena conhecer. Quem se interessar, depois o Pablo disponibiliza o link para vocês aí. Acho que é isso, né, Pablo? Isso mesmo. Ele só esqueceu de dizer que a psicóloga do canal é a esposa dele, né? Andressa, que também trabalhou com a gente na comunidade, né? Muito tempo. Ela passou por todo o programa do estágio de psicologia na comunidade, depois se tornou, né, uma das psicólogas da equipe, né? E o Rodrigo também, ele é formado em administração de empresas, né? Já vem de uma outra área, mas levando todo o conhecimento dessa área da administração, inclusive no período que trabalhamos juntos, ele pode contribuir muito com a vida da comunidade terapêutica também nessa questão, né, da administração, porque é uma área da comunidade que muitas vezes fica um pouco de lado, né? As pessoas acabam focando mais na questão terapêutica, que é realmente o foco principal, mas se não houver uma boa administração, né, como gestão institucional por trás, também acaba a parte terapêutica padecendo, né? E só que o pessoal deve estar curioso, Rodrigo, conta brevemente um pouquinho do antes, né? De como você chegou na recuperação, né? Você é um dependente em recuperação já, né, há muitos anos. E como foi, né, a ativa e até entrar em recuperação? Então, a minha vida de adicção, ela começou cedo, eu comecei com 12 anos, né? E como todo mundo começa, né? Bebendo e fumando maconha. E eu não vim de uma condição social precária, não tive, vamos dizer assim, pode-se dizer que eu vim de uma família de classe média, que tinha tudo para dar certo, né? Eu não tive nenhum problema, vamos dizer assim, social, de classe social, né? Como a gente está acostumado a ver nas estatísticas. Então, eu tive de tudo, eu tive uma educação boa, eu tive uma família, eu tive participação dos pais, enfim. Só que o meu uso de drogas começou cedo por influência, pelas pessoas com que eu convivi no começo, né? E eu entrei na cocaína quando eu tinha uns 18 anos, no crack eu entrei, para dar uma resumida, né, para não entender que a história é longa, no crack eu entrei com 22, 23 mais ou menos, e foi logo quando eu estava quase me formando na faculdade de administração, e eu trabalhava ainda no Santander Banespa nessa época, daí meu pai também era um alcoolista, né, e nessa fase mais ou menos que eu comecei a usar o crack, ele já estava quase falecendo por causa de complicações no fígado devido ao seu uso de álcool. E daí, quando ele morreu, né, uns 3 meses depois, foi o que me motivou a buscar ajuda, que foi lá em 2007. A minha história de adicção foi basicamente essa, né? Época de faculdade, muita droga, muita bebida e etc. E daí, de 2007 para cá, que começou a minha luta contra a adicção. E eu costumo dividir ela em duas, né? Porque principalmente muitas pessoas no canal às vezes me procuram, Rodrigo, eu recaio demais. Como é que eu faço para não recair? Eu sempre falo, olha, não esquenta a cabeça, né? Por quê? Eu divido a minha recuperação em duas, de 2007 a 2012 e de 2012 até agora. Por quê? De 2007 a 2012 foi tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e fracasso. Eu tentava, ficava bem, fracassava. Tentava, ficava bem, fracassava. Antes da internação, eu também tentei algumas coisas, mas todas foram ineficazes, né? Tentei participar muitas vezes de algumas
práticas religiosas, tentei procurar psicólogo em consultório, tentei várias estratégias, né? Minha mãe me levou até em benzedeira para tentar me ajudar, e eu não conseguia. A minha recuperação começou exatamente quando eu conheci a comunidade terapêutica, né? Conheci os grupos, conheci os 12 passos, daí vim, né? Apesar dos fracassos durante 5 anos, o processo começou em 2007. Eu acho que é isso, Pablo. É isso? Legal, sim, sim, isso mesmo. Tentando E resumir, porque a história é muito longa. então, com certeza, né? Mas são elementos que para quem está nos assistindo, com certeza já consegue entender o resto, né? Quem já passou por isso, com algumas dessas questões, já consegue imaginar, né? E é importante entender isso, né? Percebam que o que o Rodrigo disse, algo que eu falei algumas vezes durante o curso, né? O processo começa quando começa a tentativa, não necessariamente quando dá certo, né? Que muita gente costuma pensar, né? Que bom, é só a partir do momento em que ficou limpo, né, em abstinência para sempre, é que a recuperação inicia e não quando a pessoa já está lutando, tentando, buscando. Então isso é parte do processo, com certeza, né? Então, muito bom. Obrigado aí, Rodrigo, pela partilha também, né? Nós vamos então aproveitar essa experiência do Rodrigo, tanto na prática quanto na teoria, nos 12 passos, então, para falar do tripé, do nono passo. Já vimos todos, né, os tipos de danos, os tipos de reparação, as coisas que a gente precisa evitar, né, que aconteça, como, né, colocar em risco a nossa sobriedade, prejudicar outras pessoas por causa de uma reparação egoísta que às vezes a gente pode querer fazer, né, e também ao mesmo tempo, né, ter todo cuidado, né, de buscar o momento, né, e a forma mais adequada. Então, em função disso, vamos falar desse tripé que, né, eu dividi no livro, né, nesses 3 pontos que a gente precisa, né, tomar máximo cuidado na hora da reparação, que é a coragem, a prudência e o sentido de escolha do momento, né? Que isso, obviamente, está uma parte no enunciado, no texto básico, tá? E outra coisa, Rodrigo vai estar com a gente também na próxima parte, na última, que vai falar sobre a escrita, mesmo propriamente, né, do nono passo. Então, coragem, primeiro P desse tripé. Dar o primeiro passo em direção à pessoa prejudicada para pedir o seu perdão e tentar efetuar a reparação apropriada não é tarefa fácil. Vacilaremos muitas vezes, principalmente nos casos de reparações com pessoas estranhas ou alheias à família. Não é fácil reconhecer os próprios erros publicamente, mais difícil ainda será correr o risco de ouvir um não. Então, como já vimos, né, na parte anterior, né, ouvir um não pode ser uma experiência que desencoraje, né, a continuação desse nosso processo, tá? E sem dúvida, né, ter essa coragem, né, vai ser algo extremamente necessário. O Rodrigo vai contribuir de 2 maneiras, assim como eu também ao longo desse curso vocês vêm acompanhando, né, tanto da parte da explicação técnica, né, ou teórica desse conceito, quanto da experiência própria de ter feito isso, né? Então, deixo aí com você, Rodrigo. Então, eu acredito que tanto o 8º passo quanto o nono passo, eles andam juntos, né? São 2 passos que se complementam. E para mim o 8º e nono passo é uma ferramenta de habilidade socioemocional. O livro azul ele fala muito sobre o egocentrismo, né? Que a adicção é a doença do egocentrismo, que é aquela característica da adicção em que a pessoa tem toda a atenção dela voltada para as necessidades mais primitivas dela, né? É eu, as minhas necessidades, a minha dor, o meu sofrimento, a minha vontade de usar droga. E os passos, né? Desde o primeiro passo, a pessoa já começa numa tarefa de tentar sair desse egocentrismo e começar a olhar o mundo para fora e não só para dentro, né?
E eu acho que a coragem no nono passo, esse tripé ele permite que você comece a explorar habilidades socioemocionais mais maduras, vamos dizer assim. Por quê? Para se ter coragem, você precisa de domínio das suas emoções, né? Você vai desenvolver o seu autocontrole, porque não é fácil você, muitas vezes, reconhecer seus próprios erros, como o próprio Passo fala, né? Não é fácil você admitir que errou, você cogitar a possibilidade de ouvir um não da pessoa, você aprender a controlar o seu medo de fazer a reparação quando possível. Então, eu acredito que a coragem, esse primeiro passo do tripé, né, que é a coragem, ele vai trabalhar especificamente esse domínio das emoções, o autocontrole das minhas emoções, que estão envolvidas na hora que a gente vai tentar fazer a reparação. Isso mesmo. E porque aí, como diz, né, aqui na própria oração da serenidade, né, antes de começar esta jornada, devemos recorrer novamente ao nosso poder superior e pedir mais uma vez, como na oração da serenidade, né, coragem para modificar aquelas que podemos, né. Aí o Rodrigo trouxe a questão do egocentrismo, que é algo que, né, vocês já ouviram algumas vezes durante o curso, né, essa importância, né, que o egocentrismo sendo o estado natural da pessoa, né, ainda que não se desenvolveu emocionalmente, por isso, como disse o Rodrigo, né, esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, que depois o Vinícius também já trouxe um pouco no início com o primeiro passo, agora no passo seguinte ele vai falar mais profundamente ainda sobre essa questão dessas habilidades, né, faz, né, uma parte essencial aqui desse processo, né? Não é a coragem de sair, né, esbaforido aí, correndo atrás de qualquer coisa, né? E por isso que temos as outras duas, né? Da prudência e o sentido da escolha do momento, tá? A coragem sem prudência acaba sendo, né, às vezes, uma experiência muito negativa, né? Então, por isso que é importante ter essa coragem de enfrentar, apesar do medo, mas também com uma noção da realidade, né, que o que a prudência vai nos dizer. Então, a prudência, na acepção no dicionário, né, qual é o significado, é a virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos, cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil, né? Quase tudo que um dependente químico tem naturalmente, né, Rodrigo? Isso aí, né? A prudência é a descrição do comportamento do dependente químico. Então, né, nesse passo, a prudência representaria a capacidade de fazer uma profunda análise de todos os fatores estudados antes, né? Que seria se a reparação é possível ou impossível, né? Se vamos ou não prejudicar alguém com a nossa reparação, se vamos pôr em risco a sobriedade e se a reparação, né, vai ser direta ou indireta. Pode falar, Rodrigo. Então, como você disse, a coragem sem a prudência, para mim, né, ela leva a gente à insanidade mental e emocional, que fala o segundo passo, né? Ou seja, uma pessoa corajosa, mas sem prudência, ela é insana. Por quê? Porque é a prudência que permite com que eu, vamos dizer assim, eu consiga controlar essa coragem, me domesticar no sentido da minha impulsividade em querer atropelar o tempo das coisas, em querer seguir impulsivamente as minhas emoções, porque muitas vezes esse passo mal trabalhado, né, ele me leva à imprudência, ou seja, eu vou querer sair fazendo reparação de qualquer jeito, a todo custo, porque muitas vezes eu não suporto a ideia de rejeição daquele familiar, daquela pessoa que não me perdoou, da pessoa que me rejeitou devido às ações que eu cometi durante a lição. Então, essa rejeição, né, mexe com uma parte emocional minha que eu não consigo dar conta, e muitas vezes a coragem sem prudência faz com que eu seja impulsivo e cometa uma série de insanidades. Então, a prudência, eu costumo dizer que é o freio da coragem. É aquele freio que faz com que eu não seja tão impulsivo na hora de fazer as reparações. E ela me permite trabalhar a paciência, né?
de esperar o momento certo, de observar muitas vezes, que eu acho que daí vai entrar no outra parte do tripé, né? Os aspectos externos da reparação, não só os aspectos internos, que as minhas emoções, a minha vontade de consertar os meus erros. Exatamente. Bem logo depois, né? Aqui vamos ver isso, né? A prudência muitas vezes, né? Com essa vontade de acabar logo com a tarefa, porque hay que começar, né? Também como, né, todo ser humano, né? E o dependente químico especialmente é ansioso, né? Quando começa quer acabar, se livrar logo. Então muitas vezes com essa vontade de acabar logo com a tarefa, né? Essa vontade pode fazer com que não tomemos os cuidados necessários, né? Nessa hora de avaliar as situações. E a ansiedade pode tomar conta do nosso raciocínio, que é o que o Rodrigo explicou bem, né? De que pode se tornar uma insanidade a coragem, quando ela não tem freio, né? Ou seja, um motor potente sem um freio bom é com certeza um risco, né, muito grande. E assim podemos querer reparar danos impossíveis de reparar, como também podemos querer deixar de lado situações que precisam urgentemente ser reparadas. Tipo, vamos logo, vamos terminar logo essa situação. E aí, Rodrigo, queria que você trouxesse um pouco da tua experiência pessoal para isso, se você vive, na hora que você foi fazer essas reparações, né, como foi essa questão da ansiedade, de querer ir logo, né? Você não é uma pessoa ansiosa, né? Você tem uma calma característica aí de fazer as coisas tranquilamente, né? De não querer terminar logo, né? Então, a gente tem bastante parecido nisso, né? Muito perfeccionista e quer deixar a coisa muito certa, né? Então, aí isso deixa a gente ansioso com uma tarefa desse tamanho, né? Então, baseado na minha experiência, eu tive uma situação prática de reparação que o sentido de escolha do momento veio me ensinar uma coisa, né? A prudência e o sentido de escolha do momento. Um irmão meu, né? Quando eu estava saindo da CT e escrevendo, né? Fazendo a escrita dos passos, eu tinha um irmão que não conversava comigo, né? E não nem olhava para minha cara devido ao histórico. E foi ele que me ensinou esse sentido de escolha do momento, né? De perceber muitas vezes na expressão dele e no fato dele nem falar oi para mim, o sentido de escolha de momento. Olha, não é o momento, controle a ansiedade, né? E vai fazendo as reparações que são possíveis. Eu acho que já até, né, nas aulas anteriores já foi falado sobre isso. E quais reparações são possíveis, né? Faz o certo, tente fazer o melhor que você pode hoje, mudando suas atitudes, né, de maneira concreta, né? O que eu sempre buscava fazer essa relação, né? O que eu fazia antes que eu não posso fazer agora? Bom, eu tenho que chegar em casa, então eu tenho que ser mais responsável, eu não posso deixar que minha família fique me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, né? Então, tudo aquilo que eu não fazia dentro de casa, desde as simples tarefas de casa, né? Apesar que eu fiquei muito pouco tempo em casa quando eu saí da CT, porque eu fui buscar morar sozinho, mas o tempo que eu ficava com a minha família, eu tentava não dar motivo nenhum exatamente para que esses danos voltassem à tona, né? De fazer o que eu fazia antes. Acho que é isso, né, Pablo? Isso mesmo, né? Você vê que está ansioso, que ele já está falando do próximo pé do tripé, né? Não falou nem da prudência, falou só do sentido da escolha do momento, né? Mas É que vai verdade, junto, mas vai junto, né? Agora, quando falamos do sentido da escolha do momento, considerando o outro, né? Você vai entender melhor esse exemplo que o Rodrigo está dizendo, né? Que de fato também, né? Eles vão juntos, né? A gente eles vão juntos, né? divide eles mais pedagogicamente, mas eles acontecem, né, simultaneamente. Não tem como ter uma coisa, principalmente a prudência e o sentido da escolha, eles são duas partes da mesma coisa, né? Mas é isso, né? A vezes você quer reparar e algo que eu falei nas partes anteriores desse passo, né? Não podemos ser egoístas a ponto
né, de produzir mais danos com a nossa ansiedade. E a gente querer reparar o dano para nós e não para o outro, né? Porque aí a gente querendo se livrar do desconforto e não a gente pensando em como que o outro vai se sentir com isso, e de novo vamos estar fazendo a mesma coisa. Vamos estar atropelando os tempos, né? Também, eu já falei um pouquinho sobre isso antes, né? E aqui o Rodrigo vai comentar um pouco também sobre isso, que a prudência vai nos fazer pensar sobre quais reparações devemos fazer primeiro, porque obviamente, como vimos, a lista é interminável, né? Então, né, se a gente tiver uma lista, né, meio modesta, né, com certeza já vai ser bem longa, né? Então, é aconselhável começar pelas reparações que apresentem menos dificuldades, né, para evitar a frustração logo no começo, que eu já falei, né? Vamos naquelas que a pessoa já está mais aberta a nos receber, que a gente já vê que tem mais condições de estar fazendo. Depois, se a gente começa escolhendo o mais difícil, já vai começar complicando, né, o nosso processo. Se tivermos sucesso nas primeiras tentativas, então ganharemos mais força e coragem para continuar com as reparações mais conflitivas e mais temerárias, né? Ou seja, vamos começar pelo mais simples, né? E que isso é um processo de prudência para todas as coisas da nossa vida, não somente nas reparações, né? Começar pelo que dá para fazer agora, né, Rodrigo? E depois ir para as mais complexas. Então, eu acredito que essa prudência, né, de você, quais reparações você tem que fazer primeiro? Normalmente eu penso que com aquelas pessoas que também estão com um nível de consciência a respeito da sua recuperação um pouco maior, que é aquela pessoa que deixou os seus danos de lado, assim, né, para tentar te ajudar, que é normalmente o pai, aquela pessoa de convívio direto, aquela pessoa que está te apoiando na sua recuperação. Por quê? Essa pessoa, por mais que talvez você tenha causado dano para ela está disposta a deixar os danos que você causou de lado para tentar te ajudar. Então, essa pessoa, para mim, é a que está mais aberta a receber a reparação, né? Então, eu vejo muito por esse lado, Pablo. E é por essa pessoa que a gente deve começar, porque provavelmente essa pessoa ela vai aceitar melhor a reparação do que outras pessoas que muitas vezes não querem nem te ver, né? Normalmente é pai, mãe, marido, mulher, né, que estão apoiando ali. Normalmente é a pessoa que está te apoiando no tratamento. Eu acho que começar por elas são mais fáceis. Isso, tínhamos falado já nas partes anteriores, né, dessa questão, inclusive, de que a vezes com a família direta, né, a principal reparação é a mudança de vida, né? A vezes nem vai precisar de reparações tão específicas, né, para as questões uma a uma, né? Mas realmente pessoas que estejam próximas, né, que tenham participado do processo de alguma maneira, né, vão estar mais suscetíveis, mais abertas a isso, né? Nesse sentido, você teve alguma experiência, né, você falou aí do teu irmão, né, em função da escolha do momento, que vamos ver agora no próximo slide, né? Mas você lembra de alguma experiência em relação a ter selecionado alguma reparação primeiro que outra? Então, eu lembro de uma situação com a minha mãe, que eu comecei a me dispor a fazer, devido à idade dela, então eu me comprometi a fazer reparações do tipo ser mais útil dentro de casa. Então, toda vez que eu saía de reinserção, eu me disponho a fazer alguma coisa. Eu até lembro que na primeira reinserção minha, ela ia pagar uma pessoa para pintar o túmulo da minha avó, que estava bem sujo lá no cemitério e tudo, e ela ia pagar. E daí a primeira oportunidade que eu vi de reparação foi essa, né? Eu falei, não precisa pagar não, compra uma tinta que eu vou lá pintar. E daí na minha visita eu pintei. Foi a primeira reparação que eu fiz, Paulo. Legal. E bom que encaixa exatamente com o que eu expliquei na parte anterior, né? Das reparações para quem, né, mora com os pais, que muitas vezes, né, fazer tarefas domésticas, contribuir com coisas que economizam, né,
na casa, tem tudo a ver, e aí vocês têm, então, né, um exemplo prático de aproveitar a situação, né? Dizer, opa, aqui tem uma possibilidade, né, que com certeza, né, como eu disse, né, para tua mãe, com certeza teve muito mais valor, né, simbólico o ato de você se oferecer e fazer isso, né, do que propriamente a economia que ela possa ter feito, ter tido, né, mas é uma reparação que marca, né, um interesse, e estar atento a isso, né, porque, que nem eu disse também já nessa aula, né, nas partes anteriores, esse tipo de comportamento não é algo que precisa estar vinculado unicamente a reparações, né? Deveria ser o comportamento natural de quem faz parte de um grupo familiar, né? Mas, né, aquilo que pode ser feito inicialmente como forma de reparação, depois pode se tornar o comportamento padrão, né? Pode ser parte desse novo repertório, né? Como você disse, né, das habilidades socioemocionais, que é isso, perceber a necessidade do outro e fazer a sua parte, né? Então, isso veio fruto também de um passo anterior, que eu lembro até hoje no meu quarto, quinto passo, né? Que era a necessidade de ações positivas no sentido de assumir novos papéis de compromisso. Então, é você linkando um passo com o outro, né? Eu preciso assumir novos papéis de compromisso dentro da minha família, dentro da sociedade. E quais papéis eu vou assumir? E daí essas oportunidades diárias vão aparecendo, né? De ser mais prestativo dentro de casa, ser mais responsável. E como você falou, você vai identificando as oportunidades e tomando a iniciativa. Muito bem. Então, agora sim vamos para o sentido da escolha de momento, né? Então, se a coragem e a prudência são importantes, né? Escolher o momento certo pode ser também algo que defina o sucesso ou não, né? E aí o Rodrigo já deu, né, Spoilers. um spoiler aí da sua história com o irmão, que realmente, né, é parte do que vamos explicar agora, né? Então, uma boa escolha do momento em que a reparação deve ser feita representa a chance de termos sucesso nessa tarefa, né? Quando falamos de escolher o momento, nos referimos a dois tipos de momento: o momento interior e o momento exterior. E isso vale, né, como vamos ver agora nos exemplos a seguir, né, para tanto o momento interior meu, de quem vai fazer a reparação, quanto o momento interior do outro, que vai receber a reparação, né? Que vocês viram já no spoiler do Rodrigo, né? Eu vou continuar para o próximo slide, que aí a gente entra nos exemplos e o Rodrigo volta, né, com as explicações. O momento interior, então, seria o estado psicológico, emocional, tanto nosso quanto da pessoa com a qual vamos efetuar as reparações. Devemos esperar, né, o momento interior mais propício de ambas as partes, um momento em que nos sintamos psicológico, emocional e espiritualmente equilibrados como para enfrentar a pressão da reparação, e um momento em que sintamos que o outro também está apto a nos ouvir, né? Porque a vezes podemos ter a coragem, podemos ter entendido o formato, né, da reparação, mas esse timing, nesse momento, é fundamental. Agora, se voltamos para o exemplo do teu irmão, Rodrigo, e como modelo de explicação dessa situação, né, que com certeza vai retratar muito bem isso. Então, assim, pegando o exemplo do meu irmão, era perfeito, era nítido, né, através da expressão facial e do próprio comportamento dele, que ele não estava num momento, num estado psicológico emocional pronto para receber essa reparação, né? E eu também não estava, porque normalmente quando chegava, a gente se encontrava, gerava desconforto já, né? Era uma situação desconfortável para ambos, né? Então, o que acontece? Nenhum dos dois estavam no momento. E as coisas foram acontecendo naturalmente, não precisou ter um momento em que eu chegasse e fizesse uma reparação explícita, olha, me desculpe por aquele dia, ou, até porque não, esses danos que foram causados não foi um dano específico, são situações sucessivas que foram acontecendo no decorrer da minha dicção. Então,
como o Pablo já explicou, acredito eu que nas aulas anteriores, quando o vínculo é muito grande na família, né, não tem um dano específico. É a convivência com a adicção que a pessoa viveu durante anos. Então, não tem como você reparar um dano específico por vez. Né? Fazer uma lista de danos e chegar para a pessoa e começar a citar essa lista. Você corre o risco até de causar outros danos, porque vai fazer a pessoa acessar lembranças que ela não está muito interessada em acessar. Então é isso, acho que é isso, né, Pablo? Isso, exatamente. E aí é importante lembrar, né, nessa questão do momento interior, que precisamos estar tendo, né, essa avaliação pessoal a todo momento para entender como que nós estamos e que, né, ter a capacidade de entender o momento interior do outro faz parte, né, daquilo que eu expliquei no 8º passo, que é uma habilidade extremamente sofisticada e rara, né, hoje em dia, que é a empatia. Empatia. Né? É sermos capazes de perceber, né, o que a nossa ação, né, vai produzir no outro. Será que a gente vai produzir nesse momento outro dano? Talvez, como disse o Rodrigo, porque a pessoa vai acessar memórias que vão machucar ela de novo, que ela não está pronta para, né, ainda para acessar de novo, ou às vezes nunca vai estar, e era o caso de prejudicar o outro e fazer reparação indireta, né? Então, essa questão de estarmos percebendo, né, esse momento é algo, né, de um recurso sofisticado e que vamos precisar, assim como outros que já falamos, né, para toda a nossa vida, não é somente para as reparações. Tem muitos momentos, né, Rodrigo, que a escolha de situações, tomar decisões para a nossa vida, né? É o momento de começar a estudar, é o momento de mudar de emprego, é o momento... Tem muitas decisões em nossa vida de recuperação depois, né, que vão precisar desse recurso de escolha de momento que a gente usou também agora na reparação, de se perceber, né? Uma coisa é ter vontade, outra coisa é estar pronto, né, reunindo as condições necessárias, estar no momento adequado para isso, né? Então, o sentido de escolha de momento, ele me ensinou uma habilidade muito importante em qualquer escolha hoje que eu tento fazer para minha vida, que é quebrar as coisas em partes, né? E não querer sempre o todo de tudo, né? A gente sempre tentar quebrar em partes. Eu quero percorrer um objetivo, fazer uma escolha, fazer uma reparação, vamos quebrar em partes as tarefas, né? O próprio nome diz, né? São 12 passos. Então, o sentido de escolha me ajudou nessa habilidade de aprender que coisas complexas na vida da gente, como escolhas, decisões, reparações, precisam ser quebradas em partes, de acordo com o momento em que a situação está sendo apresentada, o contexto está sendo apresentado. Está mudo, Paulo. Aí, temos também a questão do momento exterior, tá? Não é somente um momento interno nosso e do outro, de quem vai receber a reparação, mas temos também esse momento da circunstância, né? O momento exterior seria, né, a circunstância em que ocorrerá a reparação. No caso do entorno físico, o lugar, as companhias do momento, a disposição de tempo nossa e do outro, né, naquele momento em que a gente está se dispondo a fazer a reparação. E, obviamente, quanto maior a reparação, né, quanto mais importante seja a reparação, mais privacidade e mais tempo devemos procurar na hora de efetuá-la. Ou seja, fazer um negócio correndo de qualquer jeito, num lugar cheio de gente, que a gente não vai ter, né, privacidade, não vai ter tempo suficiente, ou o outro não vai ter tempo suficiente, né, pode também, né, colocar totalmente em risco, né, o sucesso dessa reparação, pode frustrar essa situação de reparação, né? Então, né, principalmente essas questões, né, o ambiente físico em que isso acontece, né, o lugar propriamente, tá, que aí já vai além do entorno físico, mas tem a ver, tem lugares, né, que são mais, né, adequados, principalmente,
né, por quem está perto, né, se a gente precisa fazer isso sozinho com o outro, né, e o quanto tempo vai nos tomar, né? Você nos diz sobre isso, Rodrigo? Então, eu acredito que esse momento exterior é o primeiro passo para que a gente saia do egocentrismo, né? Começar a olhar para fora, direcionar a atenção nossa para fora e não só para dentro. Porque muitas vezes a reparação ela pode levar a gente num estado de nervosismo, que é uma coisa que a gente não precisa passar, né? A reparação, fazer toda essa lista, essa coragem que eu preciso reunir, que muitas vezes pode me deixar ansioso, o medo pode causar um desconforto psicológico e emocional muito grande, internamente, né? Então, o que acontece? Direcionar essa atenção para fora é muito importante também, para que eu consiga perceber, né, que não se trata só de mim e do que está acontecendo internamente, sim do que está acontecendo externamente, também é importante na reparação dos danos. Certo, e isso envolve também um preparo, né? Porque, então, por exemplo, a vezes eu vou precisar fazer uma reparação com alguém que eu vou precisar privacidade, né? E vou precisar de tempo. Então, eu não vou chegar do nada na pessoa e começar a falar, né? Eu acho que é importante ter, como se a gente precisa, né, ter uma conversa importante sobre qualquer assunto com alguém, né, é legal você preparar isso antes. Dizer, oh, Rodrigo, olha, preciso conversar com você, mas vai levar um tempo, uma coisa importante, né? O outro já começa a ficar nervoso, né? Nossa, o que será que é, né? Mas, enfim, Ensaiar no espelho? então, Ensaiar no mas, espelho? ensaiar, né? Mas pelo menos se agenda isso, né? Você diz, olha, então vamos ver um momento que dê para ter um tempo, vamos, né, conversar, né, pessoalmente, ou mesmo, né, agora que tanto as pessoas têm aprendido, né, a fazer isso online, mas com tempo, sabendo que você reservou aquele momento para isso, né? Uhum. Porque é importante entendermos, né, a reação que pode produzir no outro, tá? É importante entender isso, se é necessária nessa privacidade, se é algo que pode ser feito junto com a família, depende do que tenha acontecido. Então, também tem a ver, né, com essa sensibilidade, né, que o Rodrigo disse agora, de olhar para fora, de sair desse egocentrismo, de olhar só para as próprias necessidades, só para as próprias condições pessoais, né? Então, e também é um recurso, né, que a gente vai utilizar para muitas outras coisas na nossa vida, né? Porque a gente vai ter que aprender a fazer essa leitura de momento exterior para muitas coisas, não é só para reparações. Por isso que um dos grandes ganhos, né, desse programa, como eu disse várias vezes já, é que as habilidades que a gente desenvolve nesse processo, elas são úteis para muitas outras coisas, são úteis para a vida, né? A gente está adquirindo ferramentas que vamos utilizar em muitas, né, situações da nossa vida diferentes, né, do que somente essa questão né, da reparação, né? Vamos pensar aí uma situação conjugal, né, Rodrigo? Você precisa ter uma DR, né? Vamos discutir a relação, né, com a esposa, né, no cônjuge. Você não vai discutir de qualquer jeito no meio de todo mundo, num momento que você tem que sair para fazer outra coisa. Ou seja, às vezes precisa o assunto ser discutido, né, mais tranquilamente, então precisa reservar esse tempo, né? Boa parte dos problemas nas relações interpessoais vem de discussões que acontecem em condições que não daria nem para estar discutindo. Ou porque as pessoas começam a discussão já irritadas, já numa situação emocional inadequada para discutir, ou porque a circunstância externa não contribui muito com isso, né? E para quem tem filhos, então é mais difícil ainda, porque tem mais essa variável, né? De onde que conseguir discutir longe dos filhos, com privacidade, né? Para não causar um dano, né? Para não causar um dano, para não ter que parar no meio da discussão, é muito difícil, né? Esses timing, essas situações. Então, realmente uma habilidade
né, complexa que vai nos servir para muitas questões da nossa vida. Ainda sobre o momento exterior, então devemos preferir momentos, né, em que disponhamos de tempo, tanto quanto o outro, como eu já disse, lugares que não inibam a nossa espontaneidade igual do outro, né, que a pessoa possa se sentir à vontade, e situações em que o outro se encontre preferencialmente sozinho para fomentar, então, né, essa confidencialidade, seja, né, aqui resumindo um pouco o que a gente acabou de falar, certo? Com isso, então, a gente termina essa parte da nossa aula. Você tem alguma consideração final sobre essa parte aqui, Rodrigo? Ah, não, acho que foi muito bem explicado, né, Pablo? Sim. Que só para fechar, eu acredito que o oitavo e nono passo, ele é uma ferramenta excepcional para desenvolvimento de habilidade emocional. Ele é mais, na minha opinião, uma opinião particular, o mais importante para mim no oitavo e nono passo são as habilidades que eu vou desenvolver, né, com esta ferramenta. É mais importante do que a própria reparação. Não que a reparação não seja necessária, em muitos casos que vocês já devem ter estudado aí, as diretas, possíveis, impossíveis, né, que colocam a sobriedade em risco e não. Tudo isso é muito importante, mas as habilidades que eu vou desenvolver no oitavo e nono passo, eu acho que é o mais fundamental, assim, desse passo, que ajuda muito para o resto da vida, né? Isso, exatamente. Eu falei isso no final do oitavo também, né? Esse desenvolvimento da empatia, agora esse desenvolvimento desse tipo de habilidade, porque na verdade as reparações, né, a gente nunca vai conseguir fazer totalmente. Todas. É uma tarefa, né, muito mais simbólica do que, né, prática propriamente. Talvez algumas das reparações realmente sejam extremamente importantes de serem realizadas, né? Principalmente para conseguir retomar os vínculos mais importantes, mas esse desenvolvimento de habilidades, né, que vamos usar para toda a nossa vida, com certeza é o que temos de mais rico nesse processo, tá bom? Então agora, na última parte dessa aula, continuamos com o Rodrigo para falar então da escrita, né, do guia do nono passo, né, dando continuação ao de oitavo que a gente já viu, e